Bom dia. Vamos continuar o nosso estudo no livro de Atos dos Apóstolos. Então abra sua Bíblia em Atos capítulo 4. E nós vamos ver em Atos 4 os versículos 13 a 22. Esse é o texto desta manhã. Atos 4, de 13 a 22. Vamos ler então o texto. Atos 4, de 13 a 22. O texto bíblico diz o seguinte: Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: Que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem deste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Esse é o texto desta manhã. Nós vamos ver nesse texto, os irmãos vão observar aí comigo, os irmãos vão ver as reações dos membros do Sinédrio à pregação e à obra dos apóstolos. Os apóstolos haviam curado um homem que era aleijado de nascença. E por causa disso, por terem curado esse homem e isso ter dado ensejo à pregação apostólica, eles que estavam pregando no templo foram tidos como agitadores pelas autoridades de Israel. Não foram os romanos, a princípio, que se opuseram a eles, mas sim os líderes de Israel. Os líderes de Israel que aparecem nessa passagem, eles são predominantemente do partido dos saduceus. E os saduceus, como nós dissemos em outras aulas, os saduceus eram a elite política da época e a elite social da época também, porque desde o período dos Macabeus eles detinham o sumo sacerdócio. O sumo sacerdote geralmente era do partido dos saduceus, e também os demais sacerdotes eram desse partido e eram usados como a autoridade pelos romanos para manter a ordem ali na Palestina, em especial em Jerusalém. Então eram homens que eram amigos dos romanos, que não queriam nenhum tipo de agitação, que queriam que a situação permanecesse a mesma, sem nenhum tipo de levante, sem nenhum tipo de inconformismo, porque eles desfrutavam de uma posição bastante privilegiada sob os romanos, como administradores e mantenedores da ordem. Quando eles perceberam aquele ajuntamento de pessoas ouvindo ali uma pregação, eles se incomodaram. Os romanos não gostavam desse tipo de coisa. Os romanos não gostavam de ajuntamentos, porque eles entendiam que os ajuntamentos tendiam a desembocar em desordens sociais. Então, eles não permitiam ajuntamentos. Por causa disso, então, os saduceus, o sumo sacerdote, o guarda do templo, o oficial do templo geralmente era o sumo sacerdote,
o futuro substituto do sumo sacerdote. Então era alguém também da elite, o guarda, o oficial do templo era alguém da elite também, que eventualmente substituía o sumo sacerdote quando o sumo sacerdote deixava o cargo, e auxiliava o sumo sacerdote no seu serviço. Então também era um homem que pertencia à elite, e os seus ajudantes, todos ali, as autoridades todas, interferiram, porque na realidade eles estavam protegendo a sua posição. Os romanos não gostavam desse tipo de coisa, porque isso gerava levantes. Além disso, a pregação apostólica tinha um caráter que na cabeça deles era revolucionário. Não era revolucionário no sentido que nós entendemos hoje. Nós pregamos o evangelho hoje, e esse aspecto revolucionário do evangelho, ele está praticamente mitigado. Mas naqueles dias, o aspecto revolucionário do evangelho era real. Por quê? Porque os judeus esperavam um Messias que não fosse só salvar do pecado, mas que fosse também libertar da opressão política romana. Então qualquer pregação messiânica era tida como uma pregação política contrária ao Império Romano. Então os apóstolos disseram: olha, Jesus é o Messias, e ele voltará, e ele vai estabelecer um reino de restauração. Isso tinha um contorno fortemente revolucionário na cabeça dos romanos e na cabeça dos judeus também. Então as autoridades judaicas não gostaram disso. Qualquer pregação messiânica era uma ameaça para a situação reinante, para a paz reinante. Então eles se opuseram e prenderam ali os apóstolos. E os apóstolos foram chamados então depois. Pedro apresentou uma pregação resumida. Nós vimos, a pregação de Pedro tende a ser, no capítulo 2, no capítulo 3, a pregação mais extensa, mais longa, mas no capítulo 4, a pregação dele é uma pregação menor. E nós já estudamos a pregação de Pedro na aula anterior. Hoje, então, nós vamos ver as reações das autoridades, dos anciãos, do sumo sacerdote, dos saduceus em geral, a reação deles à pregação de Pedro. E é importante isso aqui. Por quê? Porque no livro de Atos, começa agora no livro de Atos, a oposição judaica. E esse é um tema constante no livro de Atos até o final. Até o final do livro de Atos nós veremos os judeus se opondo à pregação do evangelho. Por que isso é importante? Isso é importante porque o escritor Lucas quer mostrar para Teófilo que o cristianismo não é uma mera facção do judaísmo. O cristianismo não é como a seita dos fariseus, a seita dos saduceus, a seita dos essênios, que eram facções do judaísmo. Não. Ele quer mostrar, olha, os judeus na verdade rejeitaram o cristianismo. E, na verdade, o cristianismo não é algo ruim, porque notem, os próprios gentios, quando ouviam o evangelho, eles se mostravam favoráveis, eles abriam o coração e recebiam o evangelho, de modo que você, Teófilo, que é gentil, não deve olhar para o evangelho como algo que fere aí os seus escrúpulos, a sua formação em geral, porque o evangelho que nós pregamos não é uma proposta de judaização dos gentios. Não é uma proposta de judaização dos gentios. O evangelho é algo novo, e os gentios creram no evangelho, e os judeus, como prova de que o evangelho não é a judaização dos gentios, os judeus o rejeitaram. Então isso vai se repetir em Atos diversas vezes. É um dos temas de Atos. Bom, nós vamos ver então aí, eu dividi esse texto em algumas partes. Os irmãos vão ver as reações das autoridades judaicas, dos membros do Sinédrio. O Sinédrio, como disse em outras aulas, era o Supremo Tribunal de Israel, composto por 71 juízes, que tinham poder inclusive de impor a pena de morte e executar imediatamente essa pena. Eles tinham autoridade para isso.
Eles se reuniam, talvez no próprio templo, ou nós não sabemos, os escritos da época divergem no que diz respeito a isso. Há quem diga que havia uma sala no próprio templo, onde o sinédrio se reunia todos os dias, parando as reuniões à tarde, e há quem diga que o sinédrio se reunia num edifício anexo ao templo. Nós não sabemos, não temos certeza disso. Eles geralmente se reuniam num semicírculo, com secretários que escreviam as atas do sinédrio, as atas das reuniões, 2 secretários que escreviam, 2 escribas que escreviam essas atas, e as pessoas que eram chamadas para comparecer diante desse terrível tribunal, elas se situavam no meio desse semicírculo, e ali, então, eles davam ali o seu testemunho ou respondiam às perguntas. O sinédrio, então, reunido, se posicionou dessa forma, nesse semicírculo, os apóstolos ali no meio deles, Pedro e João. Nós temos a informação de que o aleijado também compareceu. Agora aparece nesse texto a informação de que o aleijado também estava com os apóstolos. Nós não sabemos se ele estava preso também ou se ele compareceu com uma testemunha convocada para responder durante essa sessão ali do sinédrio. Nós não sabemos o porquê ele estava lá, mas ele estava. E o quadro é esse: os apóstolos apresentam ali a sua defesa, e é interessante, nós vimos que Pedro responde com autoridade, com firmeza. Ele estava cheio do Espírito Santo. Nós vimos, aprendemos que no livro de Atos, estar cheio do Espírito Santo significa 2 coisas. Pode significar receber uma coragem especial para proclamar. Isso é estar cheio do Espírito Santo. Em Atos, é uma coragem especial, é uma sabedoria, uma ousadia, uma intrepidez maior do que o normal para falar do Evangelho com força e autoridade. No livro de Atos predomina esse sentido de estar cheio do Espírito Santo. Mesmo quando em Atos 2 eles ficam cheios do Espírito Santo e falam em línguas, eles falam em idiomas, proclamando as grandezas de Deus. Então sempre em Atos, estar cheio do Espírito Santo se relaciona com proclamação da verdade, proclamação corajosa. O outro sentido de Atos, do livro de Atos, de estar cheio do Espírito Santo, é ter uma vida de obediência. É alguém que é espiritual. Barnabé era homem cheio do Espírito Santo. A vida dele era assim, era uma plenitude permanente. Era um homem espiritual, obediente, piedoso. Essa figura é considerada alguém cheio do Espírito Santo. São os 2 sentidos de plenitude espiritual em Atos. Aqui nesse texto nós aprendemos que Pedro estava cheio do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo ele abriu a boca e falou corajosamente, deixando todos perplexos. O que Pedro faz é inverter o papel. Ele deixa de ser alguém que está sendo acusado e assume o papel de um julgador. Ele começa a acusar. Ele diz: vocês mataram o Messias, vocês são assassinos, Deus o ressuscitou dentre os mortos, provando quanto vocês estão em descompasso com a vontade de Deus. Vocês são os construtores maus que rejeitaram a pedra principal. Vocês são educadores da nação. A figura de construção, de construtores, se refere a educadores. O apóstolo Paulo usa essa figura de construtores para se referir às pessoas que ensinam, que estão edificando o povo de Deus através do ensino. Ele fala: vocês rejeitaram a pedra principal. Era para vocês serem mestres da nação, ensinando com bases sólidas, ensinando sobre bases marcadas aí por verdade, mas vocês rejeitaram a verdade. Vocês pegaram a pedra principal, que é o Messias, e jogaram fora. Vocês a rejeitaram. Vocês são péssimos construtores. Vocês estão destruindo o edifício da nação, o edifício do povo de Deus. Ele se transforma em acusador enquanto está sendo ali questionado. Então nós paramos nesse ponto em que Pedro termina o seu discurso. E agora então nós vamos ver as reações que isso causou no sinédrio. E essas reações são diferentes das outras até aqui. Em Atos 2,
Em Atos 3, e mesmo aqui, no finalzinho, né, mesmo aqui no comecinho do capítulo 4, você percebe que a pregação de Pedro sempre surte efeitos positivos, sempre. Ele prega e 1000 se convertem. Ele prega de novo, mais 1000 se convertem. E o efeito é bom. Agora não vai ser assim. Então não se animem muito. Então não fiquem muito animados. Porque o livro de Atos começa mostrando a pregação tendo sucesso. 3.000, o número chegou a 5.000, nossa, né, glória, tá, legal, mas agora não vai ser assim. Agora a reação não é mais essa. Lá no pórtico de Salomão, pórtico é um corredor com colunas. Nesse espaço, né, entre essas colunas todas, onde eles se reuniam e pregavam ali, aconteceu deles ouvirem e crerem e serem salvos. Aqui no Sinédrio não é assim. Por que isso é importante? Isso é importante porque o leitor de Atos deve ser uma pessoa com os pés no chão. Você não deve achar que sempre que você prega o evangelho, 3.000 se convertem. Aliás, no restante do livro você vai ver que nem sempre é festa. E isso nós vamos aprender em Atos também, no tempo oportuno. Nós vamos ver também que isso não depende da habilidade, da capacidade de quem prega. Porque Pedro, aqui nesse texto, ele prega com uma habilidade extraordinária, cheio do Espírito Santo. Porque Deus o capacitou. Qual foi o resultado dessa plenitude toda? Quantos se converteram? Ninguém. Ele abriu a sua boca cheio do Espírito Santo. Número de conversões? 0. Hoje, nas igrejas, essa pregação dele dizer: nossa, Pedro, você é fraco, hein? Você é ruim, você prega e ninguém se converte. Essa seria a avaliação da teologia atual, que mede o sucesso e a espiritualidade com base nos números. É assim que a teologia atual mede o sucesso e a espiritualidade de alguém, nos números. Pedro, nesse caso, seria um fracasso total. Mas notem, o texto fala que ele pregou cheio do Espírito Santo. Mas o resultado foi 0. Nós vamos aprender em Atos também que os que creem são aqueles em quem Deus trabalha. E isso está fora do alcance do pregador decidir. Nós vamos ver, por exemplo, Lídia. Deus abriu seu coração para que ela atendesse o evangelho. Isso está além do alcance do pregador. O pregador não consegue abrir corações, ele não tem como fazer isso. O pregador não consegue abrir corações. O pregador pode estar cheio do Espírito Santo, falar com autoridade, falar com coragem, falar com intrepidez e o coração da pessoa não ser aberto. Isso não está debaixo da responsabilidade dele. Ele não consegue fazer isso. É por isso que é uma grande bobagem fazer relatórios sobre quantos convertidos eu consegui, quantas pessoas eu consegui levar a Cristo em tal trabalho, em tal missão. Isso é uma bobagem imensa. Há missões americanas que fazem isso. Olha, quantos se converteram esse ano no seu trabalho? E a pessoa tem que arrumar um jeito de colocar lá, de preencher lá um número. Olha, se converteram 10, 20, 30, 50, tem que colocar alguma coisa lá. Porque se for 0, então olha, sai, você não serve para ser missionário, você tem que converter alguém. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo do ponto de vista teológico. O pregador, ele não tem controle sobre isso. Ele tem controle sobre a pregação, o conteúdo dela. Mas ele não tem controle sobre o efeito dela. O efeito dela é algo realizado por Deus. O texto de Atos diz: e creram todos os que haviam sido destinados para a vida. Deus tocou no coração de alguns, não de todos. E isso é da conta dele. Se alguém quer reclamar, reclame com ele. Não tem jeito. É uma dinâmica que está na Bíblia, não temos como mexer nisso aí. Então o que o pregador faz? O pregador, ele avalia o seu conteúdo
ele tenta ser leal no seu conteúdo, ele tenta se manter dentro de um conteúdo que realmente expresse a mensagem apostólica, ele busca a dependência, Senhor, enche-me, Senhor, capacita-me, dá-me ousadia, dá-me intrepidez, dá-me coragem. Ele busca isso, mas o efeito da pregação, ele não tem como controlar. Isso não é problema dele. Ele não tem que se preocupar com isso. Ele pode orar por isso. Senhor, ajuda para que essa pregação gere conversões. É o máximo que ele pode fazer. Ele não pode abrir corações, transformar corações e aumentar o número de convertidos de acordo aí com o seu esforço pessoal. Você não pode fazer. Não? Então é importante entender isso em Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque Atos dos Apóstolos é um livro que serve, entre outras coisas, para nos ajudar no nosso trabalho de proclamação. Nós somos proclamadores, então nós temos que entender a teologia de Atos dos Apóstolos, porque entendendo a teologia de Atos dos Apóstolos, nós vamos compreender que o nosso trabalho pode ser feito com excelência, pode ser feito sob o poder do Espírito Santo nos dominando e nos tornando pessoas intrépidas e corajosas e claras no falar. Tudo isso pode acontecer e, no entanto, ninguém aceitará Cristo com o nosso trabalho. Então nós temos que aceitar isso e entender isso. Isso é maturidade doutrinária. Nenhuma conversão depende de você, nenhuma. Muito bem, vamos ver as reações. A primeira reação, quem está lá atrás vai escrever, Ricardo Murata. Escreva aí. Primeiro, eles ficaram admirados. Versículo 13, é a primeira reação deles. No versículo 13, eles ficaram admirados. Vamos ver já já isso aí. Segunda reação. Primeira reação, ficaram admirados. Segunda reação, ficaram emudecidos. Emudecido. O que é emudecido? Sem palavras. Sem palavras. Ok? É o versículo 14. Pegou aí? Pegou. Terceira reação, eles ficaram confusos, perdidos, sem saber o que fazer. É a terceira reação, ficaram confusos, versículo 15 e 16. Pegou? Primeira reação é versículo 13, segunda reação é versículo 14, terceira reação é versículo 15 e 16, quarta reação, eles ficaram agressivos. Nossa, é perigoso, hein? Pregar evangelho. Ficaram agressivos, versículos 17 a 20. Ficaram agressivos. Ai, pastor, preguei evangelho, estão com raiva de mim. Ah, bem-vindo à Terra. Bem-vindo ao planeta Terra. Você queria o quê? Ganhar um bolo da Sodier? Era isso que você queria? Em que planeta você vive? Conte uma piada suja e será aplaudido por todos. Fale o evangelho e ganhe inimigos. 5. Eles ficaram irredutíveis. Versículos 21 e 22. Pegou, Ricardo? Todos? Vai projetar aí ou não? Então vai. Ok, enquanto eles acertam lá a projeção, vamos ver aqui o item 1. Eles ficaram admirados. Vejam aí o versículo 13, quem vai ler? Eu vou pedir para que alguém leia. O pastor Nicolas Ramos Borges, recém-formado em teologia, com ênfase em ministério pastoral. Já leu o livro de Atos antes, alguma vez na vida? Já leu. Ok. Claro que leu, né? Se formou ontem, para quem não sabe, pastor Nicolas ontem recebeu o diploma de licenciatura. É licenciatura? Tem um nome específico disso? Bacharel? O curso avançado teológico ministerial. Se formou ontem depois de 3 anos, né? 3 anos em regime fechado, né? Internado ali, agora está no está no regime aberto agora, né? Vai se casar em março, vai voltar para o regime fechado, né? Então, mas ele agora está no regime aberto.
Ele ficou no regime de internato durante 3 anos, permanecia lá no seminário de segunda a sexta e saía aos finais de semana só, né, para ficar em casa e vir para a igreja. Agora se formou, ontem ele se formou, um grande grupo da igreja foi lá para visitá-lo, para acompanhar ali a formatura, foi uma bênção lá, e ele já é ordenado ao ministério pastoral, mas agora ele tem também essa formação, né? E se Deus quiser outras virão, né, dependendo aí do que Deus fizer. Mas pastor Nicolas, formado no curso avançado de teologia e ministério pastoral, parabéns. Leia o versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro... Notem a palavra, ao verem a intrepidez, é a palavra pareciam, a palavra muito comum no Novo Testamento, pareciam, é ousadia, é coragem, é a pessoa que não treme ao falar. Vocês já viram pessoas que quando vão falar tremem? Por que elas tremem? Por que elas tremem? Medo. Que mais? Nervoso. Que mais? Insegurança. Então elas tremem. Quando eu fui subir num púlpito pela primeira vez, eu não tinha parecia. Não tinha parecia. Tinha medo, tremia, não conseguia falar, não saía a palavra da minha boca, morria de vergonha, era muito tímido. Quando eu era jovem, eu era muito tímido. Quando era criança, eu tinha medo das pessoas, eu me escondia das pessoas em casa, eu me escondia atrás da geladeira, de vergonha das pessoas. Eu era como um bicho, como um bicho quando era criança. Quando era criança, eu era um animalzinho. Então eu via uma pessoa diferente, eu me escondia, tinha vergonha. Na adolescência, a mesma coisa, tinha vergonha das pessoas, morria de vergonha de falar em público. Depois eu perdi isso, né? Eu perdi a vergonha na cara, né? E comecei a desenvolver a parecia, falar com intrepidez, falar com coragem, falar com convicção. Então, o que acontece aqui? Esse homem, ele tinha tudo para não ter parecia. Ele tinha tudo para ter medo. Ele estava diante de autoridades intelectuais e políticas, os maiores doutores de Jerusalém ali, as maiores autoridades políticas e religiosas lá, o sumo sacerdote, o papa da nação estava lá, e eles comparecem ali como pescadores humildes, e Pedro não gagueja ao falar, ele não treme, ele tem parecia, fortaleza, intrepidez. E isso nós sabemos que foi dado a ele porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então eles viram isso. E o que acontece? Pastor Nicolas, prossiga aí na leitura. Sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Veja a descrição dos apóstolos aqui. Eles são agramatoi. O que é agramatoi? O que é gramática? O que é grama? Grama é letra. Grama é letra. Gramática tem a ver com isso, estudo de letras. Há pessoas que estudam gramática, estudam letras. O que é alguém que é agramatos? Alguém que não tem letras. Alguém iletrado. É alguém que não Enfim, né? Tinha que completar isso, né? Seriam todos agramatoi aqui, né? Então, agramatoi, homens que não tinham estudado. E é importante isso aqui. Por quê? Porque os cristãos, especialmente naqueles dias, o apóstolo Paulo fala sobre isso na correspondência coríntia, ele fala que Deus não escolheu os sábios deste mundo. A maioria dos cristãos, a maioria das pessoas que Deus escolheu, não todos, mas a vasta maioria são agramatoi. Então isso é algo milagroso, porque o evangelho se expande e ganha o mundo todo, sem que haja ali, sem que existam ali grandes doutores, grandes mestres. Ele vai se espalhando com pessoas simples, que são capacitadas de modo sobrenatural pelo Espírito Santo, mas que são agramatoi, são iletradas, sem formação intelectual.
É interessante, há grandes pregadores que não têm formação, e são grandes pregadores. Claro que há pregadores que estudaram muito e são grandes pregadores. Isso aqui não significa que estudar é desnecessário, ou é bobagem, ou é carnal. Não, acabei de falar do pastor Nicolas, se formou agora. Isso aqui não é um desprezo ao estudo. Isso aqui significa apenas que Deus usa, inclusive, os que não têm estudo. Ou seja, a falta de estudo não é uma barreira para Deus. Então, se você fala, eu queria pregar, mas eu não tenho estudo, desculpe. Eu queria pregar, eu queria evangelizar, mas eu não tenho estudo, desculpe, isso não cola. A outra palavra, eles eram agramatoi e eles eram idiotai. O que é idiotai? Você conhece alguém que é idiotai? Eu conheço um monte. Como diz o que... melhor parar. O que é um idiotai? Bom, no nosso contexto, um idiotai é uma pessoa estúpida, é um jumento falante. Então, esse cara, gente, esse cara é um idiota. Esse é o conceito da palavra entre nós. Aqui no texto grego não é isso. O texto está dizendo, eles eram iletrados e idiotas. Não é isso. Aqui o sentido de idiotai significa alguém que é leigo, alguém que não é profissional. Pastor, então eu sou um idiota. Paciência. No sentido do grego koine, se você é leigo em algo, então você é um idiota. Aqui no caso, eles eram leigos em quê? Que letras? Eles eram leigos em teologia. Então, leigos nisso. Eles eram idiotai no campo da teologia. E os líderes ficaram impressionados com isso. Porque como podem homens que são agramatoi, não têm estudo, e são idiotai, são leigos, não são profissionais, porque temos vários escribas aqui que são profissionais, que são estudados, são profissionais no campo teológico, e esses homens, eles vêm aqui e eles dão uma aula sobre a pedra que os construtores rejeitaram. Eles falam sobre os salmos e explicam os salmos para nós. Como pode isso? Então eles ficaram admirados. Agora notem bem, eles eram agramatoi, eles eram idiotai, no sentido que eu estou explicando aqui. Mas tem um segredinho. Eles tinham um segredinho. Qual era o segredinho deles? Não invente. Não invente, deixa o Edir Macedo inventar. Nós não. Veja no texto qual era o segredinho. Qual era o segredinho, Carol? Eles haviam estado com? Quem tinha sido professor deles? E aí? Dá para encarar esse professor? Não tem como. Qual era a formação teológica de Jesus? Ele tinha ido nas escolas de Jerusalém e frequentado os grandes cursos da Harvard da época? Tinha? Não. Jesus era um profissional no campo da religião? Sim ou não? Não. Jesus também era, a rigor, agramatoi. Era um homem de Nazaré. Mas ele, desde pequeno, ele mostrou um conhecimento, uma sabedoria que deixavam os doutores impressionados. Ele também era leigo. Olhando do ponto de vista humano, ele era leigo. Não era um escriba, um mestre da lei reconhecido ali, não. Mas ele conhecia profundamente as Escrituras. E calava os doutores. Quando os escribas iam discutir com ele, os escribas achavam que iam dar um show
porque era um jovem de 28, 30 anos, e eles grandes doutores, e eles saíam com o rabinho entre as pernas, tomando um couro que dava vergonha. Então, quando perceberam que aqueles homens, sendo agrámatoi e sendo idiotai, disseram aquelas coisas, disseram, esses homens, realmente, eles andaram, nós sabemos com quem eles andaram. Nós sabemos. Eles são agrámatoi e idiotai, mas eles tiveram um professor. E o professor que eles tiveram, nós conhecemos bem. Nós apanhamos dele. Nós apanhamos do professor deles. Esses homens tiveram um professor que ninguém teve. É simplesmente extraordinário. A formação deles informal está além da nossa capacidade de compreensão. Então, notem bem, eles ficaram, o quê? Admirados. Como os apóstolos causaram admiração? Como? Primeiro, eles estavam cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo os capacitou. E qual era o segundo segredo? Qual era o segundo? Eles tinham andado com Jesus. É isso. Quer causar admiração nas pessoas que ouvem você, na hora que você for evangelizá-las? Está aí o segredo. Está aí o segredo. Estar cheio do Espírito Santo e aprender com Jesus. Pronto. Aí ninguém te pega. Era esse o segredo dos apóstolos. Tudo bem? De onde vinha isso? Qual é? Nós falamos a Simone falou de retórica. Qual é o elemento fundamental da retórica? Qual é o elemento fundamental para que alguém fale bem? O que ele precisa? Verdade. Para que alguém fale bem, essa pessoa tem que ter, antes de tudo, convicção. Se você tiver convicção, você fala de um jeito que você não falaria de outra forma. A convicção é o fator fundamental da retórica. Eu vou fazer um curso de retórica. Eles vão explicar para você como você deve se postar lá na frente, impostar a voz, usar o microfone, tudo isso você vai aprender. Mas existe um fator que não dá para ensinar. O fator principal, qual é? É a convicção. A convicção é o elemento fundamental. Os grandes pregadores, por que eles são ouvidos pelo povo? Porque eles falam com convicção. Por que Hitler ganhou a Alemanha? Porque ele era inteligente? Não era. Era um jumentão. Ele tinha formação? Não tinha formação. Ele tinha autoridade política? Ele não tinha autoridade política. A princípio, não tinha. Hitler ganhou a Alemanha pregando nas cervejarias. Ele ia nas cervejarias e começava a falar. E quando ele começava a falar, ele tinha tanta convicção, ele gritava, ele gesticulava. Bom, vocês já viram os sermões do Hitler, não viram? Ele gesticulava, ele gritava, ele fazia caretas, ele era um louco alucinado, né? E era mesmo, era. Mas isso fazia com que os alemães ficassem assim, grudados nele. E ele ganhou todo mundo. Nunca fez curso de retórica, nunca fez. Mas ele estava convicto daquilo. Claro, a convicção dele era sobre algo absurdo, tudo que nós odiamos. Mas ele falava com convicção. E aí ganhava o povo. É terrível isso. Então, o que acontece com esses homens aqui? Eles falam assim também. Pedro e João, eles falam com convicção. E aí ganha todo mundo. Os oponentes ficaram impressionados e admirados. Bom, vamos prosseguir. Qual é o segundo ponto que aparece aí? Versículo 14. Eles ficaram
emudecidos, eles não sabiam o que falar. Então, pastor Nicolas, leia para nós, por favor, o versículo 14. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Ok? Aqui o texto em português, ele perde um pouquinho o que foi escrito aqui por Lucas, aqui na língua grega. Quando vocês veem aí no texto dizendo assim, vendo com eles, é assim que está, Nicolas? Vendo com eles o homem, é assim que está, só isso? Fora curado. Vendo com eles o homem que fora curado, é perder um pouquinho. Por quê? Porque existe no texto grego, existe um verbinho, é o verbo istemi. Istemi. Esse verbo, o verbo istemi, significa, como é que eu posso traduzir isso? Istemi significa, entre outras coisas, significa estar de pé, fixado. Fixado. Isso é istemi. Istemi é estar de pé, é estar fixado. Se eu não me engano, esteken, vem de istemi também, e é de onde vem a nossa palavra estaca, esteken, que aparece em Colossenses, esse verbo. Só que em Colossenses aparece sinesteken, que é de sinistemi. Você tem o grego aí? Confira para mim, por favor, o texto de Colossenses que usa esses. Eu lembrei disso agora. Sinesteken. Eu acho que sinesteken é conectado a... É uma variação, né? De istemi. E o texto que fala, nele tudo subsiste, em Colossenses. O verbo subsistir é sinesteken. Tenho quase certeza. Não tenho certeza. Ele vai ver lá. Se for, verifique se é de istemi. A ideia de istemi é ficar de pé. Então, o que está acontecendo aqui? Que a nossa tradução perdeu um pouquinho. Seria assim, e eles viram com eles, ou ao lado deles, com eles, de pé, o homem que tinha sido curado. Perceberam a jogada? O homem que eles tinham curado estava como? Oi, pessoal. Pera, mas você é um aleijado. Eu? Eu estou aqui, ó. Estou aqui de pé ao lado deles. E vocês me conhecem. Eu nasci aleijado. Eu estou sentado naquela escada há 40 anos. 40 anos. Então vocês sabem muito bem que isso aqui não é um teatro. Vocês sabem muito bem que o que aconteceu não foi uma fraude. Eu não poderia fingir esse tempo todo e agora dizer, enganei vocês. Eu não poderia fazer isso. Então, no texto original, isso é muito claro. Ele estava ali, ao lado deles, de pé ali, ao lado deles, sem falar nada. O que ele fala? O que esse homem fala aqui? O que o aleijado fala? Não fala nada. Precisava falar? Ele precisava falar? Não. Ele só estava ali de pé. Só isso. Já era uma prova cabal. E qual foi o resultado disso? O fato dele estar ali com uma prova cabal, presente ali, durante a pregação, qual foi o resultado disso? As autoridades ficaram emudecidas, caladas, não sabiam o que responder. Sim. Então,
Aí matou. Aí matou. King James também? E vendo em pé. Qual? NVT é imbatível. Então, vendo em pé o homem ali. É importante porque essa expressãozinha nesse texto aqui é crucial, em pé, porque é a prova cabal. É a prova cabal. Não tem o que dizer desses homens, eles são verdadeiros, o que eles falam é verdade. Realmente, se Jesus curou esse homem, e de fato curou, Jesus está morto? Não, está vivo. Ele está vivo. Nós estamos dizendo que roubaram o corpo dele, mas esse homem foi curado. Um morto vai curar esse homem? Não é possível. O homem está aqui curado e eles estão dizendo, quem curou foi Jesus. Ou seja, o homem que nós matamos está vivo, ele é mesmo o Messias. O que esses homens estão dizendo é verdade, e nós não temos o que responder. Não temos. Você achou? Sineste quem é istemi? É? Olha aí, então acertei, de novo. Estou brincando. O sinestequem é de onde estar fixado. É de onde vem a nossa palavra estaca, estequem. A palavra estaca vem disso. O que é uma estaca? É algo fixado. O homem estava lá assim, istemi, de pé. E enquanto eles falavam, ele ali quieto, não falava nada. Jesus curou esse homem, ele ali, de pé, sem falar nada. E certamente as autoridades conheciam aquele homem. Assim, meu Deus, derruba esse homem de uma vez. Alguém dá um tombo nesse homem. E ela de pé. Oi, pessoal. Aqui. Acaba logo, estou cansado, quero sentar um pouco. Me cansa ficar de pé muito tempo. Então não tinha o que falar. Agora anotem bem. Vocês percebem aqui a ironia? Existe uma inversão de papéis aqui ou não? Num tribunal, quem geralmente fica sem palavras? O acusado ou o juiz? Quem geralmente fica sem palavras num tribunal? O acusado ou o juiz? Quem já assistiu uma audiência? Já? Aconteceu já de vocês verem o juiz ficar sem palavras e sem ter o que falar? Eu nunca vi. Eu já assisti muitas, eu era advogado, assisti muitas audiências. E eu cansei de ver acusados de boca fechada, sem ter o que falar. Cansei de ver o juiz chegar e falar assim, peraí, você diz que foi mandado embora, sem justa causa. Que papel é esse aqui assinado por você, pedindo demissão? O que é isso aqui? Veja, olha o papel. O senhor sabe ler? O senhor é alfabetizado? Sou. Essa assinatura é sua? É. Então como é que o senhor comparece aqui dizendo que foi mandado embora sem justa causa e tem um papel assinado por você pedindo demissão? Qual é a resposta da pessoa? Não tem o que falar. O juiz faz o quê? O senhor acha que essa vara, o senhor acha que essa sessão é um circo? O senhor acha que eu sou um palhaço? O senhor acha que o juiz é um palhaço do senhor? Que o senhor tem o direito de fazer eu perder meu tempo? É isso que você acha? Você acha que a justiça é um circo, é um bando de palhaços para te servir aqui? E a pessoa faz o quê? Eu já vi isso várias vezes. Vergonhoso. Agora aqui, quem se cala? Quem se cala aqui? Os juízes se calam aqui. Isso é irônico demais. E se calam diante, são 71 juízes, não é um ou dois, 71, calados diante de quem? De 2 pescadores e um ex-aleijado, que aliás não fala nada. Ainda é mudo. Um aleijado mudo, um ex-aleijado mudo, e eles 2 ali. E pior,
E pior, esses apóstolos, esses 2 pescadores se tornam acusadores. Vocês são assassinos. Vocês são péssimos mestres. Vocês são construtores que rejeitaram a pedra principal e são os piores assassinos da história, porque vocês mataram alguém que Deus ressuscitou. Vocês são péssimos construtores e os piores assassinos da história. E eles ali, ó, quietinhos, ficaram emudecidos. Agora notem bem, quem está por trás disso tudo trabalhando? Quem está por trás? Isso aqui é um milagre, isso aqui. Vocês reconhecem um milagre aqui? Eu não sei qual é o milagre maior. Se é o aleijado andar ou se é isso aqui. Porque essa cena aqui é fantástica. É uma cena poderosíssima essa aqui. Eu não consigo imaginar o peso e a força dessa cena. Se eu fosse um cineasta, eu ia fazer essa cena aqui de uma forma que ia deixar todo mundo sem respirar nessa hora. Que é muito forte essa cena. Agora notem bem, vejam o que Lucas escreve, o mesmo Lucas que escreveu Atos, ele escreve em Lucas 21:15. Pastor Nicolas, Lucas 21:15. Veja aí o que diz. Lucas 21:15, pode ler bem alto. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Olha o que Jesus disse para os apóstolos. Pastor Nicolas, leia de novo bem alto. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Quem falou isso? Quem falou isso? Jesus. Ele disse, olha, vocês terão uma ousadia, uma sabedoria tamanhas, que quem se opuser a vocês não saberá o que dizer. Não saberá o que dizer. O que nós temos aqui é o cumprimento de Lucas 21:15. Os apóstolos calam a boca dos seus oponentes. Então notem, essas coisas nós estamos aprendendo por quê? Porque eventualmente isso vai acontecer com quem? Com quem isso vai acontecer? Conosco. Nós vamos falar e nós vamos perceber, quando estivermos falando, nós vamos perceber que Deus vai calar a boca dos oponentes, vai fechar a boca deles. Por mais sabedoria, autoridade, conhecimento e informação que eles tenham. E por que isso vai acontecer? Porque Jesus disse que faria isso. Quando isso acontecer, não se sinta a última bolacha do pacote. Não se sinta, eu sou, calei a boca de todo mundo. Não se sinta assim. Baixa a bola. Isso não vem de você. Não vem. Então baixa a bola quietinho. Louvado seja Deus, Ele me deu uma capacidade sem igual, e eu louvo Ele por isso. Então o que nós estamos vendo aqui são coisas que podem acontecer conosco na medida em que testemunharmos o Evangelho. Tudo isso nós podemos experimentar, tudo de uma vez, ou uma coisa ou outra, mas são reações que são comuns, que podem acontecer. Não estranhe e não se orgulhe. Vamos ver a terceira reação. Veja aí a terceira reação. Qual é a terceira reação? Eles ficaram confusos. O que significa isso? Eles ficaram sem saber o que fazer, perdidos. O que vamos fazer? Estamos perdidos. Olha o que esses homens estão falando e fizeram. Ficaram confusos, perplexos, perdidos, sem saber o que fazer. Pastor Nicolas, leia para nós aí o versículo 15. E mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo... Ok, até o 15 por enquanto, consultavam... É assim, esse tipo de procedimento era normal. Depois da audiência, era normal o sinédrio dispensar os acusados e as testemunhas para poder deliberar.
poder deliberar com mais liberdade, sem que estejam ali pessoas que podem inibir a opinião de alguém. Então, olha, saiam porque nós vamos deliberar agora. Agora a pergunta que fica aqui: como é que Lucas soube o que eles disseram se eles saíram? Quem contou para Lucas o papo que teve lá dentro? Porque olha só, no versículo 16, o pastor Nicolas vai ler, 16, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Como Lucas teve acesso a essa informação? Se eles saíram. Lucas teve um sonho, e sonhou, foi isso? Não, nada a ver com sonho. Como é que Lucas soube disso? Tinha os, pode ser, né, que ele consultou as atas. Será que ele tinha acesso a isso? Não sei. Quais são as possibilidades que nós temos aqui? Quais são as possibilidades aqui de Lucas ter acesso? Lembra bem, Lucas é um historiador? Sim ou não? Como é que você sabe? Que Lucas é um historiador que faz pesquisas. Como é que você sabe disso? Ele fala em Lucas, no primeiro capítulo de Lucas, ele fala o método que ele usou para escrever o Evangelho de Lucas. E que método ele usou? Ele conversou com testemunhas oculares, ele fez coleta de dados. Lucas é um médico historiador, ele tem uma mente científica, ele vai atrás das testemunhas, ele conversa, e ele então consegue as informações. Por exemplo, os relatos de Lucas sobre a anunciação do anjo a Maria. Como é que ele soube disso? Quem contou para ele? Certamente ele conversou com a própria Maria. Olha o que ele fala: e Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Quem poderia ter contado isso para ele? A única pessoa da terra que poderia ter dito isso para ele. Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Qual seria a única pessoa do mundo que poderia contar isso para ele? Maria. Eu falei assim: olha, tudo isso eu guardava no meu coração. Eu até fiz uma peça aqui na igreja alguns anos atrás, de Lucas e Maria conversando. Eu fiz essa peça, eu nem sei, acho que eu joguei fora, não sei. A Simone era a Maria e eu era o Lucas. E nós fizemos uma peça aqui na igreja em que eu entrevistei ela, para ela me contar o que aconteceu. E fizemos a peça, né? Foi muito linda a peça, uma das melhores peças que já existiram, né? na história do cristianismo. Mas eu não sei onde foi parar essa peça. Acho que eu joguei fora essa peça aí, né? Mas era um diálogo, Lucas e Maria conversando. Foi uma peça de Natal que nós fizemos, uma peça de Natal, eu e a Simone fizemos. Não faz muito tempo atrás isso aí, nem lembro de isso aí mais. Mas certamente Lucas fazia isso, ele ia pesquisar, conversar. Então, por exemplo, será que o apóstolo Paulo, antes de se converter, tinha acesso às informações do Sinédrio? Sim ou não? Sim. Talvez Paulo tivesse tido acesso a isso tudo. Paulo era amigo de Lucas? Sim, era amigo de Lucas, viajavam juntos. Pode ser que Paulo, eu sei o que aconteceu lá dentro. Eu tive acesso às informações. José de Arimateia, Nicodemos, o pastor Thomas falou aqui, alguns sacerdotes se converteram depois. Olha aí, realmente, alguns sacerdotes se converteram depois. Certamente Lucas levantou esses dados através de entrevistas e conseguiu essas informações. Agora, é interessante notar aqui que na palavra deles, na conversa ali deles, no concílio deles ali em segredo, é interessante notar que eles dizem o seguinte: que faremos com esses homens? Que faremos? Ou seja, nós não temos o que fazer. E essa é a pergunta que deve permanecer até hoje na boca dos nossos inimigos. Como nós podemos prejudicar essas pessoas? Porque nós não temos nada como matéria de acusação real. Nós não temos. O que nós vamos fazer? Não existe nada
que nós realmente possamos levantar para acusar, nós não temos. Isso aqui é maravilhoso, porque mostra que os apóstolos eram inatacáveis. Não havia nada que eles pudessem dizer, olha, vocês estão errados nisso, nisso ou naquilo. Não havia nada. Eles eram irrepreensíveis. E isso é importante aqui. Porque se eles não fossem repreensíveis, certamente os inimigos iam levantar. Vocês são mentirosos, vocês são ladrões, vocês são briguentos, vocês são mau caráter, nós conhecemos vocês. Mas não tinham o que dizer. Então, o que eles fizeram então? Quando o inimigo do cristão não tem o que dizer contra ele, o que ele faz? Tem um jeito. Quando o inimigo do cristão não tem o que acusar, o que ele faz? Eu coloquei até no Facebook uma frase. Muda o certo. Ele transforma o certo em errado. Porque o cristão faz o quê? Ele faz o certo. Então, se eu transformar o certo em errado, aí eu posso acusar. Não contavam com minha astúcia. Eu transformei o certo em errado. E o que eles fazem é certo. Então agora eu posso acusar. Foi o que eles fizeram aqui. Lembra de Daniel? Qual foi o crime que fez Daniel ser lançado na cova dos leões? Qual foi? Orar. Orar é errado? Orar é certo. Mas transformaram o certo em errado. Ele continuou orando, fazendo certo, mas foi condenado à morte. É simples. Quando não há o que fazer, é simples. Transforme o certo em errado, porque os cristãos farão o certo e então poderão ser acusados. Essa é a estratégia do mundo até hoje. Até hoje é assim. Então, olha, é certo condenar a prática do homossexualismo? É certo condenar isso? É certo. Vamos transformar isso em errado. Agora, quem condenar essa prática comete um crime. E aí nós poderemos acusar os cristãos. Essa é a técnica e é o que vai acontecer aqui. Eles estão confusos, perdidos, eles não sabem o que fazer. A pergunta é: o que faremos a esses homens? Nós não temos nada contra eles, não temos. São pessoas íntegras, são pessoas que falam a verdade, que praticam o bem, que dizem coisas com fundamento. Nós não temos o que fazer. Estamos confusos, perdidos, perplexos. O resultado dessa confusão vai ser esse: vamos transformar o errado, o certo, em errado. Então notem, o problema vai começar a piorar. Vocês têm aí no item 1, eles ficaram admirados. Item 2, eles ficaram emudecidos. Eles estão contentes? Está começando a mexer com eles. Agora eles ficaram, tudo isso está gerando desconforto. Agora note bem, qual é o resultado disso tudo? Qual é o próximo passo? Eles ficaram? Aí. O cara agressivo. Não se assuste com esse processo. Não se assuste. Tudo que foi dito antes, os 3 itens anteriores, começam a mexer com os sentimentos. Eu estou admirado, mas não é uma admiração bonita. Eu estou inconformado, na verdade, com aqueles homens falando daquele jeito. Eu estou mudo, não tenho o que dizer, isso me incomoda, mexe com o meu orgulho, e eu estou confuso, eu não sei o que fazer, eu tenho que achar alguma coisa, eu não acho. Tudo isso vai mexendo com os ânimos, e agora desemboca nisso aqui. Eles ficaram agressivos. Veja aí o versículo 17, pastor Nicolas, por favor, leia para nós. Versículo 17, veja o que diz. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo,
Ameacemos-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. O que eles fizeram, nós vamos agora ameaçar. Agora está ficando mais pesado. Nós vamos ameaçar. Continue 18. E chamando, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. 19. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Dê uma olhadinha no versículo 18, veja aí o que eles não podiam fazer. Houve uma proibição do tribunal. Qual é a proibição do tribunal? Eles transformaram o certo em errado. Vocês estão proibidos de fazer isso. Criamos uma norma agora. Se vocês quebrarem essa norma, nós poderemos... Não podemos punir vocês agora. Mas se vocês quebrarem essa norma, nós poderemos puni-los agora. Então criamos uma norma, transformando o certo em errado. Porque agora então, criando essa norma, se vocês transgredirem, se vocês pregarem de novo, nós não ficaremos mais sem saber o que fazer. Nós saberemos o que fazer, porque vocês serão transgressores e desobedientes das nossas normas. E aí então nós puniremos vocês. Quais eram as proibições? Está aí no versículo 18. Eles não poderiam o quê? Falar. Aqui a palavra significa proclamar. Eles não poderiam mais pregar publicamente. Eles não poderiam mais estar no templo proclamando e pregando a mensagem de Jesus. E o que mais? Eles não poderiam mais ensinar. E se eles quisessem conversar com alguém individualmente, podia? Não. Eles não podiam pregar em público, proclamar e anunciar, e não podiam também chamar alguém para vou ensinar você sobre Jesus. Não podiam fazer mais nada disso. Pergunta: qual foi a resposta dos apóstolos? O que eles disseram? O que significa isso? Ele está dizendo aqui, olha, julguem vocês mesmos se devemos ouvir vocês ou a Deus. O que significa isso? Nós vamos, já estou avisando de antemão, só para vocês não assustarem na hora. Olha o tamanho da intrepidez. Já vou avisar de antemão, nós vamos desobedecer. Só para deixar claro aqui, não tem nenhuma dúvida, tá bom? Já vou avisando de antemão para vocês não assustarem. Vocês são idosos, pode ter um problema cardíaco. Então, já preparando já vocês para o que vai rolar. Sabe o que vai rolar? Nós vamos desobedecer as duas ordens. Nós vamos proclamar e nós vamos ensinar. As duas, tá? Mais alguma coisa? Tem alguma dúvida? Vocês querem algum esclarecimento sobre o que vamos fazer? Nós não temos medo. Nós vamos desobedecer vocês, porque nós vamos obedecer a Deus e não a vocês. E vocês são juízes, não são? Vocês não são juízes? São 71 juízes de Israel, juízes da lei de Deus, juízes que conhecem a palavra. Julguem então essa causa agora. Devemos obedecer a Deus ou a vocês? Julguem, vocês são juízes. Vocês devem saber julgar. Vocês sabem julgar? Vocês são juízes? Ok, então julguem isso. Obedecemos a Deus ou aos homens? O que vocês acham? É difícil enunciar o parecer jurídico de vocês? É difícil enunciar? Então vão refletindo aí, mas já fica o aviso de antemão: nós vamos desobedecer as ordens. Ponto final. É isso. E com isso cria-se um princípio aqui. Diante de uma autoridade humana e autoridade divina, se houver conflito de comando, quem eu obedeço? Se houver conflito de comando entre a autoridade humana e a autoridade divina, seja a autoridade humana quem for, eu desobedeço e obedeço à autoridade divina. Exemplo no Antigo Testamento de quem fez isso? Quem desobedeceu a autoridade humana para obedecer a divina? Quem? Daniel. O que vocês acham que rolou no capítulo 5? O que vocês acham? O que aconteceu no capítulo 5? Eles pregaram ou não pregaram? Pastor Nicolas, leia o capítulo 5, versículo 27 e versículo 28. Olha o que aconteceu.
Trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinassem nesse nome, contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. O que eles tinham feito? Encheram Jerusalém com a doutrina. Foi o ato de desobediência absoluta, completa, total, sem reservas. Eles desobedeceram 120%. Os juízes disseram: olha, nós dissemos expressamente, não façam isso. Vocês encheram Jerusalém com essa doutrina. Todo mundo ouvindo falar disso. E pior, nos acusando como assassinos. Agora vejam o que eles fazem no 40 e no 41. Agora já tinha uma norma que eles transgrediram. Agora já havia uma norma transgredida. O que eles vão fazer então agora? Veja o 40 e 41. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. O que eles fizeram agora? Mandaram embora sem fazer nada? Eles tinham desobedecido, agora tinha base para punir. Qual era a base para punir? Vocês desobedeceram uma ordem expressa, então serão punidos. Qual foi a punição? Couro. Os apóstolos fizeram o quê? Depois que apanharam, foram para casa alegres. Por quê? Qual é a base da alegria aí? Qual é a base da alegria? Olhem o texto. Qual é a base da alegria? Nós fomos considerados dignos de sofrer por esse nome. Sofrer pelo nome de Jesus é um privilégio que nos deixa felizes. É isso. Gente, quem segura esses caras? Fala para mim. Não, fala para mim. Quem segura esses caras? Tem. Só tem um jeito. Sabe qual é o jeito? Você sabe qual vai ser o jeito? Sabe o que vai acontecer? O Atos não vai contar. Sabe o que vai acontecer? Só tem um jeito. Qual é o único jeito? Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Os caras não têm jeito. É obstinado. É a obstinação do bem. É a obstinação do céu. É a santa obstinação. Olha, se vocês pregarem, vocês vão apanhar. Olha, já vou avisando que eu vou pregar. Então vocês vão apanhar. Pode bater. Bateu? Bati. Muito obrigado. Vocês não sabem quão feliz eu estou, porque eu fui considerado digno de padecer pelo nome do meu Senhor. Muito obrigado. Olha, estou tão feliz. Vocês não sabem, hoje foi o dia mais feliz da minha vida. Cada varada que eu levei foi uma alegria no meu coração, porque o Senhor me considerou digno de padecer por Ele. Olha, como eu glorifico a Deus por cada varada que eu levei, porque eu fui considerado digno de padecer. Gente, é outra visão de mundo. E nós temos que aprender com isso, por quê? Porque nós somos hostilizados e nós ficamos o quê? Tristes. Lá na escola riram de mim. Mocinho, mocinha, você tem que fazer uma festa em casa. Riram de você? Liga para casa: pai, passa na Sodier e compre um bolo, porque hoje é um dia muito feliz para mim. O que aconteceu, filhinho? O que aconteceu, filhinha? Vários alunos riram de mim na escola, inclusive o professor, por causa de Jesus. Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Chame os irmãozinhos da igreja, eu quero comemorar, eu estou feliz, porque hoje eu tive a honra de padecer pelo meu Senhor. A esposa em casa: marido, querido, hoje eu vou fazer um jantar especial. Por quê? Porque hoje os meus pais me renegaram. Eles me rejeitaram e disseram que eu não sou mais filha deles. Disseram: olha, você não é mais minha filha, você não é mais bem-vinda em nossa casa, você está morta para nós.
com esse evangelho aí. Você não existe mais para nós. Querido, venha para casa mais cedo, porque hoje eu vou fazer um jantar especial. Estou vibrando de felicidade, porque hoje eu fui considerada digna de padecer afrontas terríveis pelo nome do meu Rei. Eu estou muito feliz. É um dos dias mais felizes da minha vida. Gente, essa é a visão certa. Essa é a visão certa. E a gente vê crente, né? Sai daqui. Muda a chave, muda. A concepção, a visão é outra. Temos que aprender com os apóstolos, temos que aprender com eles, temos que aprender com o livro de Atos. Essas são as verdades que devem reger a nossa vida, nossas ações e nossas reações. Vamos amadurecer, vamos deixar a Bíblia nos ensinar qual é a postura certa diante da verdade. Nós temos que assimilar essas coisas. Agora notem, os apóstolos responderam assim: nós não vamos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Pergunta: o que eles viram e o que eles ouviram? Quem sabe o que eles viram e o que eles ouviram? Quem sabe? Vocês não sabem? Não sabem. O que eles viram e ouviram? O que eles viram e ouviram? Tô ficando triste já. Tô ficando já. Tô ficando. Cancela a festa que eu falei. Olha, o 2:32 e o 3:15. O que eles testemunharam, eles falam, qual é o cerne do evangelho? Eles estavam falando sobre o milagre que curou foi isso que eles fizeram? Eles ficaram falando sobre o milagre que curou o homem lá? Essa era a pregação deles? Eles saíram lá para fora dizendo: curamos um aleijado. Foi isso que eles fizeram? Qual era o que eles viram e ouviram que eles proclamaram? 2:32, pastor Nicolas. E o Pedro acertou. Miserável? É miserável. É miserável. Acertou miserável. Todos nós somos miseráveis, né? Todos nós. Pastor Thomas também acho que é o mais miserável. 2:32, pode ler. Atos 2:32. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Olha, o que eles viram? Eles viram Jesus está vivo. Nós vimos isso com esses olhos que a terra eu vi isso, eu vi, e eu vou falar disso até apodrecer na terra. No caixão eu vou fazer assim, no caixão. Eu vou continuar falando, eu não vou parar de falar, eu não posso. Eu vi, eu falei com ele, eu andei com ele na praia, eu comi peixe com ele, eu sentei com ele na praia, e eu comi peixe com ele na praia, eu conversei, não dá, eu conheço, eu vi, eu vou morrer falando, não tem jeito, não tem como. Foi isso que eu vi, é isso que eu vou anunciar. E o 3:15, o que fala? De Sardes, matastes o autor da vida, quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Olha lá, de novo, eu testemunho aquilo que eu vi, eu não vou parar de falar. Qual é o centro da pregação? A morte e a ressurreição de Jesus. Eu vou falar disso até morrer, não tem jeito. É a história do português que falou que o rei era piolhento. O rei é piolhento. O português é teimoso, né? O rei é piolhento. Aí o rei soube e chamou o português. Você já falou que eu sou piolhento? Falei, você é piolhento. Se você falar de novo, eu te prendo. É piolhento. Então você vai ser preso. Vou preso, mas você é piolhento. Prendeu. O que você acha do rei? Ele é piolhento. O rei falou que vai te enforcar. Ele é piolhento. Então leva para a forca, levou no caminho. Para de falar isso, para de falar essas coisas. Você acha o rei piolhento? Ele indo para a forca, o rei é piolhento. Subiu no cadafalso. O que você acha do rei? Ele é piolhento. Colocou a corda no pescoço. É piolhento.
Mas para com isso, ele é piolento. Então, enforca esse português logo. Aí abriu o cadafalso, ele caiu lá, ficou não conseguia falar e fez assim. Não tem jeito. Não tem jeito. É piolento. E eu vou morrer falando que é piolento. A mesma coisa aqui. Nós não vamos parar de falar. Vocês são assassinos, vocês mataram o autor da vida, ele ressuscitou dentre os mortos e ele está vivo, e nós vamos continuar dizendo isso. Qual é a quinta reação deles? Está lá? Eles ficaram? O que é isso? O que é irredutível? O que é isso? O que é irredutível? O que é irredutível? Coração duro. Não mudaram de ideia. Não mudaram. Nós continuamos condenando vocês. O que vocês disseram não vai mudar a nossa opinião. Pastor Nicolas, leia aí o versículo 21 e o 22. Depois, ameaçando-os mais ainda, Olha aí. soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Ok. Eles sabiam que não tinham o que dizer, o milagre era inegável, a fonte do milagre que eles apontaram, eles não tinham como negar, o homem estava lá, tinha mais de 40 anos, era uma prova cabal, mas nada disso foi suficiente. Eles ameaçaram ainda mais e os dispensaram. Mas você nota aqui que o final não é feliz. Eles não creram no Evangelho. É diferente da multidão. A multidão crê. Aqui começam os relatos que mostram os judeus rejeitando o Evangelho. E aí nós vamos ver isso acontecendo várias vezes. Agora notem bem, eles ficaram irredutíveis. Olha esse quadro todo. Por que é importante esse quadro? Esse quadro é importante porque você tem que saber o que esperar quando você for uma testemunha de Jesus. Você pode esperar conversões? Pode. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer de todo mundo se converter? Pode. Pode acontecer de milhares aceitarem Jesus? Pode. Mas isso aqui pode acontecer? Pode. Pode acontecer de você pregar a vida todinha e isso aqui só acontecer isso? Pode. Fala o nome de alguém que pregou a vida todinha e só aconteceu isso. Isaías. Quem mais? Jeremias. Pode acontecer. De alguém pregar a vida toda e só acontecer isso aqui. É para assustar? É para desistir? É para desanimar? Não. Por que não? Porque a palavra de Deus nos ensinou. E nós sabemos que essas coisas são comuns. Isso pode acontecer várias vezes. Isso não deve desanimar, não deve nos assustar, não deve fazer com que abandonemos a pregação. Sabendo, é assim que as coisas acontecem. Sigamos em frente, fazendo o nosso trabalho e falando das coisas que vimos e ouvimos, anunciando a mensagem, sabendo que essas reações poderão existir. Muito bem, tudo certo? Aprendemos hoje? Aprendemos? Alguém já experimentou esses 5? Já viu essas 5 reações? Já? Quem já viu as 5? Alguns, né? Quem já viu a 1? Ficaram admirados com você? Ok, alguns. A 2, ficaram emudecidos, não sabiam o que falar. Quem já viu isso? Ali. Quem já viu a 3? Ficaram confusos. Ali. Quem já viu a 4? Ficaram agressivos. Essa é mato, hein? Quem já viu a última? Ficaram irredutíveis. Quem nunca pregou, nunca vai pregar, não quer nem saber se vai... Porque não é possível, né? Tem gente que não levantou a mão, porque nunca pregou, não é possível. Então todo mundo aqui tem que anunciar o Evangelho para alguém. Ou para a sua família, ou para o seu trabalho. Não é possível. Você é uma testemunha. Uma testemunha tem que abrir a boca e falar. Então, sabendo, não tenha medo. É assim que funciona.